Pai seja convosco, louvado seja nosso Deus. Reunimos-nos mais uma vez para falar da palavra do Senhor, no nosso culto de busca e clamor pelo Espírito Santo. Vamos meditar hoje em 2 Reis, capítulo 8. Os bens da sunamita são restituídos. Eliseu falou àquela mulher, cujo filho ele havia restaurado a vida, dizendo: levante-se e saia daqui com os membros da sua casa e fique peregrinando onde você puder peregrinar. Porque o Senhor determinou que haverá uma fome neste país, a qual irá durar 7 anos. A mulher levantou e fez segundo a palavra de Deus. Saiu com os da sua casa e peregrinou durante 7 anos na terra dos filisteus. Ao final dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e foi falar com o rei para reclamar a sua casa e as suas terras. O rei estava falando com Geazi, o servo do homem de Deus, dizendo: conte-me todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Ele estava contando ao rei como Eliseu havia restaurado a vida um morto, quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida chegou para reclamar a sua casa e as suas terras, e então Geazi disse: ó rei, meu senhor, esta é a mulher e este é o filho dela, a quem Eliseu restaurou a vida. O rei interrogou a mulher e ela lhe contou tudo. Então o rei colocou um oficial à disposição dela e lhe deu a seguinte ordem: faça com que lhe seja restituído tudo o que era dela, inclusive todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te glorificamos pela tua santa palavra. Palavra que é luz, que é lâmpada para os nossos caminhos. Palavra, Senhor, que nos fortalece. E eu peço, Espírito Santo, que essa palavra venha cair em cada coração, gerando, Senhor, a semente da salvação, a semente, Senhor, da comunhão, a semente da fé, a semente da cura, a semente da libertação. Que essa palavra venha de encontro à necessidade específica a cada pessoa que a receber. Que se faça, Senhor, a tua vontade. Que sejamos, meu Deus, transformados à imagem e semelhança de Jesus. Visita, Senhor, a nossa família, visita a nossa igreja, visita a nossa mente nesses momentos aos quais temos passado, que precisamos estar confiantes, firmes na rocha, para que não venhamos cair em tentação e que as notícias ruins não venham abalar o nosso coração, mas que estejamos firmes, caminhando no caminho apertado, no caminho estreito, para que verdadeiramente possamos assim alcançar a nossa salvação e levar muitos também à tua presença, em o nome de Jesus. Amém. Essa palavra vem de encontro à nossa necessidade no sentido de que estamos em tempos de luta, em tempos de guerra, então nós não podemos parar. E essa mulher, a sunamita, aqui na época do profeta Eliseu, ela foi provada, ela passou por uma adversidade. A fome chegou, mas Deus ele é fiel. O que a palavra do Senhor vai nos mostrar aqui nos momentos de lutas, nos momentos de dificuldade? Que Deus ele não desampara, que o Senhor ele é fiel para aqueles que mantêm a fidelidade com ele. Quero te dizer que a sunamita era uma mulher que já tinha experimentado do poder de Deus através da vida do profeta Eliseu. O seu próprio filho já havia morrido, mas através do Senhor, através da oração do profeta Eliseu, o seu filho voltou à vida. E essa mulher, ela tinha um relacionamento de admiração, de respeito. Ela honrava o profeta do Senhor. E isso nos mostra que quando nós somos fiéis ao Senhor, Ele sempre permanece fiel conosco. Pois quando chegou o momento da seca, a primeira coisa que aconteceu foi o profeta chegar para essa mulher, como nós lemos no versículo 1, e mandar que ela se ausentasse e que ela saísse da terra onde ela estava, porque haveria fome no país. Nessa época, assim como hoje também, Deus ele permitia algumas calamidades como objetivo de fazer com que o povo voltasse ao arrependimento. Não é diferente o que nós estamos vivendo hoje. As pessoas estão de alguma forma muito
voltadas para si mesmo, para os seus projetos pessoais, para o seu o eu acho que tem que ser assim, eu quero viver assim. Quantos corações estão endurecidos sem estar sensíveis à voz, à vontade de Deus? Esse é um tempo que nós, como igreja, temos que clamar, interceder pelo mundo, interceder pelas nações, pela nossa casa, por nossos parentes, para que as pessoas cheguem ao arrependimento. Deus pode mudar todo esse quadro. Assim nós temos inúmeros testemunhos no Antigo Testamento, de momentos aos quais o povo dava as costas para Deus, o povo era levado cativo, Deus permitia que os inimigos atingissem a cidade e os tirassem, os levassem para outro lugar. E quando o povo se arrependia, quando o povo chorava, quando o povo clamava com o coração arrependido, Deus os restituía. Esse é tempo de luta, sim. Estamos passando por situações adversas, perdas de parentes, perdas muito próximas de amigos, as pessoas muito enlutadas, pessoas desempregadas, N situações de coisas que estão fora do controle humano, mas diante disso tudo, essa palavra vem nos mostrar que aqueles que perseveram no caminho apertado, daqueles que obedecem, não ficam confundidos. Eu quero declarar na tua vida que talvez nesses últimos anos, meus projetos, teus projetos, algumas coisas foram engavetadas, mas isso quer dizer apenas que elas foram adiadas, mas os sonhos de Deus não acabaram na minha vida nem na tua vida. Deus é fiel, Ele vai agir, Ele vai fazer, mas para isso nós precisamos nos manter no caminho apertado, para isso nós não podemos parar de lutar. E a primeira coisa, para que nós possamos continuar avançando, para que nós não venhamos parar de lutar, é obedecer. A palavra do Senhor nos diz, nós lemos que no momento em que ela recebeu a palavra do Senhor, o que foi que ela fez? No versículo 2, a mulher se levantou e fez segundo a palavra do homem de Deus. Ela simplesmente obedeceu. Ela não foi questionar, mas eu vou ter que sair da minha terra. Quanto tempo vai durar essa seca? Isso não é justo, porque muitas vezes nós temos a mania, o ser humano, devido ao pecado, tem a mania da autojustificação, de querer se achar bom em alguma coisa diante de Deus. E nós não temos nada de bom diante de Deus. A maior prova é que Jesus teve que morrer por nós, por causa dos nossos pecados. Ela simplesmente pegou as coisas, pegou a família, os seus bens e partiu. E com isso nós aprendemos o quê? Que quando nós obedecemos, quando nós estamos fazendo aquilo que Deus diz, vá, ou se Deus diz não vá, ou se Deus diz espere, o melhor é obedecer. Tanto é que Paulo, ele faz uma correção para os cristãos lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 7, ele fala assim: vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Quantas pessoas eu conheço e você conhece que estavam indo bem, mas em algum momento pararam, olharam para dentro de si, escutaram a voz da sua razão, ou escutaram a voz de amigos ou de pessoas que não tinham a direção do Senhor e perderam ou saíram da rota da bênção? A palavra do Senhor também nos diz, em 1 Samuel 15, 22, que obedecer é melhor do que sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Por que Deus falou isso? Por que Samuel falou isso? Porque existem pessoas que pecam, Deus está falando, peca, aí depois vai pedir perdão naquele tempo da lei e oferecer sacrifício. Senhor, me perdoe, Senhor, eu errei. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor eu obedecer primeiro, eu matar o eu engolir o orgulho, o meu achismo, do que estar pagando o preço. E muitas vezes, igreja, queridos irmãos, aonde chega essa palavra? Às vezes as nossas atitudes erradas afetam não somente a nós, afetam a nossa família, afetam pessoas que estão na nossa comunhão, que estão ao nosso redor. Então é melhor ser sensível à voz do Senhor, ser sensível à voz do Espírito Santo. A sunamita, em primeiro lugar, ela obedeceu. Depois, o que foi que ela fez? Passaram-se os 7 anos, a palavra do Senhor nos diz no capítulo 3.
E ao final desses 7 anos, ela voltou da terra dos filisteus e foi falar com o rei para reclamar a sua casa e as suas terras. Por que ela tinha e podia fazer isso? Porque ela não renunciou à sua propriedade. Ela saiu, se ausentou durante o período da fome e ela saiu debaixo de uma ordem, de uma palavra de Deus. Quando Deus manda, quando Deus diz, quando eu obedeço, a bênção é completa. Deus é tão perfeito e tão maravilhoso que justamente essa seca durou 7 anos. E lá em Deuteronômio capítulo 15 fala acerca dos acordos da lei. Uma pessoa podia se ausentar das suas terras e durante 7 anos, quando ela voltasse após os 7 anos, ela tinha direito. A terra era dela, ninguém podia se apossar. Deus, ele é dono do tempo, de tudo. Então, Deus permitiu que a seca durasse 7 anos para que a mulher voltasse e fosse ter o direito de reivindicar o que ela podia. Aqui nós também aprendemos algo. Oração é orar e agir. Essa mulher, ela não ficou lá no quarto dela, na sala da casa dela, clamando, Senhor, me dê de volta, Senhor, me dê de volta, Senhor, eu quero restituição. Ela orou, com certeza, porque pela intimidade, pelo tempo que ela convivia, tinha esse relacionamento com o profeta, de obediência, de respeito, ela já tinha aprendido muitas coisas com o homem de Deus. Então, com certeza ela orou, mas ela também foi fazer a parte humana que cabia a ela. Muitas vezes, pessoas querem a bênção, mas estão querendo que caia de graça do céu. Nem a salvação foi de graça, foi pela graça, pelo favor, pela misericórdia de Deus sobre nós. Há momentos em que nós vamos ter que enfrentar situações difíceis. Há momentos que nós vamos ter que nos levantar e tomar um posicionamento. Mas pode ter a certeza, se você está debaixo da comunhão, na obediência, o que você fizer será bem sucedido, porque é Deus quem vai abrir o caminho. É Deus que vai abençoando. E outra coisa, quando nós estamos firmes na nossa decisão, o Espírito Santo, ele testifica, ele nos dá um espírito de fortaleza, de confiança. Está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos 22 e 23. Aproximemo-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quando nós estamos firmes com o Senhor, nós temos um coração sincero e a certeza de que nós podemos entrar na presença de Deus e que Ele é fiel para cumprir o que prometeu. A mulher sunamita, ela foi até o rei, porque ela sabia que ela tinha saído sob a ordem de Deus e Deus podia tocar o coração desse rei para que restituísse as terras dela sem nenhum problema, sem nenhuma confusão. Mateus 7:8, Jesus declarou o quê? Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate a porta será aberta. Será que você está desanimado, desanimada esses dias? Talvez você tenha pedido algo da parte do Senhor, está cansado, está cansada, Deus não está me ouvindo, parece que os céus estão de bronze. Eu quero te dizer que Deus continua lá, perfeito, soberano, mas somos nós que temos que continuar pedindo. Quem bate, a porta é aberta. E como é que a gente bate? É através da oração. Deus, Ele quer ouvir a nossa voz. Mas já faz tanto tempo, pastora, que eu peço. Já faz tanto tempo. Quero te lembrar, Jesus é o Pai da eternidade. Tempo não se limita para Ele. Nesse tempo de espera, Deus está fortalecendo. Ou você acha que foi fácil para a sunamita largar tudo que ela tinha? Largar o conforto, largar a sua casa, os seus bens e sair para uma terra, peregrinar, sair para o nada de uma hora para outra? Ela foi. E Deus está aqui nos mostrando que sempre a honrou. Deus vai te honrar se você continuar firme. Temos que continuar no caminho apertado. O caminho para a salvação não é caminho de facilidade. A porta da salvação não ficou larga, ela ainda é estreita e vai continuar cada dia mais. Mas o Espírito Santo, nesses dias, ele nos convida a permanecer firmes, a estarmos em comunhão, a estarmos em oração. Ele não desaponta, ele não abandona. E justamente por conta disso,
Por conta da obediência, Deus, ele fez algo extraordinário na vida da sunamita. No momento em que Geazi, que era servo do profeta Eliseu, estava com o rei, justamente o rei Jorão, a quem a sunamita ia pedir as terras de volta, eles estavam ali conversando. E a fama de Eliseu era muito grande, por ser um homem muito usado por Deus. E o rei Jorão ali justamente conversava com ele, como nós lemos, fala-me dos feitos de Eliseu. E ele está contando justamente, falando a respeito da sunamita, que Deus havia ressuscitado o filho dela através de Eliseu. Entenda o modo de Deus agir. A mulher, a sunamita, essa da nossa história, chega justamente na hora em que eles dois, o rei e o servo, Geazi, estão falando sobre ela. Os céticos, um ateu, um à toa, vai dizer o quê? Ah, foi coincidência. Na vida do cristão, Deus sempre chega, faz tudo na hora certa. Essa mulher, com certeza, ela havia colocado seus sonhos, seus projetos. De certo que ela dizia: Pai, eu quero voltar para o meu lugar, mas eu quero te agradecer porque eu estou aqui. Se ela esteve esses 7 anos na terra dos filisteus, é porque Deus a sustentou lá. E ela sabia que na época certa, Deus faria com que ela voltasse. E com certeza, ela colocava os sonhos dela, os planos dela diante do Senhor. E Deus, ele faz o que na nossa vida? Jesus, ele vai abrindo caminho. Jesus vai preparando corações. Jesus vai agindo nas circunstâncias. Quando ele quer nos abençoar, nada impede, nada atrapalha. Pode o inimigo querer atrasar a bênção, pode o inimigo querer trazer o desânimo, mas quando nós continuamos firmes e perseverando, tudo coopera para o nosso bem. Por quê? Romanos 8:28 declara isso. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Foi difícil para a sunamita passar esse tempo todo fora da terra dela? Foi difícil ela ter que sair? Sim, mas com certeza ela tinha um espírito de gratidão. Porque o profeta foi lá falar pessoalmente com ela: sai daqui, sai da terra. Vão ter dias, anos de seca. Deus está te mandando sair daqui. Então, na hora da luta, da adversidade, é bom nós relembrarmos quantos socorros, quantos livramentos, quanto Deus nos livrou com a sua mão forte. Porque diante do problema, da circunstância difícil, é fácil fixar os olhos somente no que falta, somente no problema e esquecermos dos grandes feitos que Deus já tem feito por nós. Assim como o povo, quando andava peregrinando para a terra prometida, era maná caindo do céu, que é semelhante ao pão dos anjos. Eram cordonizes, carne caindo do céu para eles. Mas o povo reclamando. Quando faltava alguma coisa, parece que esquecia tudo. Esquecia que o Mar Vermelho havia sido aberto. Esquecia que havia tido todas as pragas no Egito e nenhuma tinha atingido a eles. Porque isso mostra um coração ingrato. Mas a sunamita, com certeza, ela tinha gratidão ao Senhor. A tua necessidade mais urgente só você sabe, e Deus. Mas eu quero te dizer, tenha um coração grato, agradeça pelo muito que Deus já fez. Porque quando nós somos gratos, a porta da gratidão move o coração de Deus. Assim como os 10 leprosos que foram curados. Um era estrangeiro, e somente o estrangeiro voltou para agradecer Jesus. Os outros, que eram judeus, acharam que era o quê? Obrigação. Jesus não estava fazendo mais do que obrigação. Deus não tem obrigação de nada para conosco. Nós é que temos que ter um sentimento de gratidão, de amor, de reverência, porque um Deus justo, sem pecado, morreu por mim e por você, pecadores. Que através disso nós possamos entender que a adversidade Deus pode transformar em bênção na nossa vida, pois é justamente na hora da adversidade que as coisas também cooperam para o nosso bem. Justamente Deus pode transformar a tempestade em bonança, problema em solução, mas isso vai ser de acordo com como eu me posiciono diante de tudo isso que está acontecendo. A sunamita fez a parte dela, obedeceu os anos que tinha que estar distante. Quando Deus disse que a seca tinha acabado, ela voltou e ela
Com certeza falou com o Senhor e ela foi fazer a parte humana que lhe cabia, foi atrás dos seus sonhos, da restituição da sua terra. E com isso, o que é que nós vemos? Que Deus, ele se mantém fiel, aquele que é fiel para com ele. Porque justamente o rei mandou que fosse restituído tudo que ela tinha. E ainda mais, no versículo 6, disse que as terras fossem restituídas e inclusive as rendas do campo desde o dia que ela deixou a terra. Os 7 anos que a terra havia ficado lá parada, mas o rei mandou que calculasse o que ela deveria ter ganho durante esse tempo. Deus não fica devendo nada a ninguém, porque foi ele que tinha mandado ela sair das terras. Então Deus usou o rei para abençoar a vida dessa mulher. E eu quero te dizer, como está lá em Efésios 3:20, Deus ele faz além do que pedimos, porque ela só pediu as terras de volta, mas ainda teve o bônus, ainda teve o extra, o ganho pelo tempo que a terra esteve parada durante os 7 anos. Eu quero te dizer que a tua bênção vai chegar, eu quero te dizer que você vai cantar o hino da vitória. Eu quero dizer que Deus, ele se manifesta além do que nós podemos imaginar na vida daqueles que são fiéis. É por isso que nesses últimos dias vamos ter que guardar a nossa mente, pedir ao Espírito Santo para blindar as nossas emoções, para que não venhamos deixar nos abater, para que não venhamos ficar como as outras pessoas, desesperadas, abatidas, amarguradas, mas ao contrário, que nós possamos também ser tolerantes com quem está passando por um momento difícil. É tempo de comunhão, é tempo de estender a mão, é tempo de orar e é tempo de agir também. É tempo de fazer algo mais por quem está sofrendo. E saiba, quando nós estendemos a mão, quando nós somos cooperadores no reino de Deus, Deus, ele também nos abençoa de uma forma sobrenatural. Eu quero te dizer que a fidelidade dessa mulher fez com que Deus agisse de uma forma extraordinária, além do que ela estava pedindo. Porque um dia nós queremos ouvir o que da parte do Senhor? Mateus 25:21. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Porque a sunamita foi fiel nas pequenas coisas, Deus foi fiel para ela lá no final. Entenda, quando nós somos fiéis nas coisas que o Senhor nos confia hoje, Ele nos confia coisas maiores no futuro. O nosso futuro pertence a Deus, nós não sabemos como será o amanhã. Mas nós temos a certeza que se nós formos fiéis a Ele hoje, o nosso futuro está guardado, o nosso futuro está garantido e nada nos faltará. Por isso que o rei restituiu tudo o que ela precisava, ela foi reembolsada e as bênçãos do Senhor enriquecem e elas não acrescentam dores. Provérbios 10:28. O tempo da vitória está chegando, o tempo de cantar um novo hino está chegando. O dia de nós nos alegrarmos também com a bênção um do outro, porque o verdadeiro cristianismo, ele se alegra com a bênção do outro e ele também se compadece quando o outro está passando por uma situação adversa. Que nós possamos, através disso tudo, entender que não podemos abrir mão daquilo que temos sonhado, daquilo que sabemos que é para o nosso crescimento espiritual e que é para abençoar quem está ao nosso redor. Porque situações adversas forjam caráter, situação adversa nos aperfeiçoa. E é por isso que Lucas 1:37 nos diz, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. O que Deus tem para a tua vida há de se cumprir. O que Deus tem preparado para a tua casa, para a tua família, vai ser confirmado se você continuar firme, se nós não desistirmos. Por isso nós vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra. Espírito Santo, que Tu és o mestre, Tu és o nosso guia, Tu és a nossa bússola. Senhor, eu oro pedindo, em primeiro lugar, a cura nas emoções. Espírito Santo, na Tua graça, no Teu poder,
no teu aperfeiçoamento. Visita o nosso coração, visita a nossa mente. Nós te pedimos o Espírito de vida, nós te pedimos o Espírito, Senhor, que nos faz saltar muralhas, que nos fortalece, que nos revigora. Por isso visita, Senhor, essa família, ou aleluia, que escuta essa palavra, ou essa pessoa que mora sozinha. Eu não sei aonde está o alcance dessa palavra, a quem chega, mas eu sei que aonde chegar, o teu Espírito Santo vai fazer o mover. Senhor, vai mudando a atmosfera espiritual dessa casa. Senhor, vai trazendo bálsamo daquilo que é necessário para essa família, para essa pessoa. Eu peço, Senhor, o teu bálsamo da cura. Eu peço que bata em retirada toda enfermidade, toda Covid. Visita os leitos, os hospitais, os que estão se tratando em casa. Que haja restauração nesses pulmões, em todas as áreas afetadas, no nome de Jesus. Visita, Senhor, com a tua libertação. Passa o teu bálsamo, Senhor, da libertação. Vai quebrando cadeias, que grilhões venham ser quebrados no poder e na autoridade do nome de Jesus. Que todo vício, que toda desunião, que toda discórdia, que todo sentimento de fracasso, que toda prisão espiritual seja anulada, seja quebrada agora no poder e na autoridade do nome de Jesus. Ó Pai, eu te louvo, eu te bendigo, eu te agradeço por essa palavra, a qual nós aprendemos que obedecer é melhor do que sacrificar, que a sunamita foi restituída além do que ela pediu e do que ela esperava, porque ela teve um coração firme, ela obedeceu. Deus nos dá um coração obediente, nos dá um coração de fé, uma fé, Senhor, revigorante, uma fé confiante. Eu declaro a vitória sobre a nossa família, que o nosso bem maior, a salvação, seja manifestada em todos eles. Visita, meu Deus, os profissionais da saúde. Visita todos que saem e que chegam, que precisam pegar ônibus, metrô, enfim. Todos que precisam, Senhor, sair para trabalhar e se expor. Que sejam curados, que sejam, Senhor, abençoados, protegidos em teu nome. E nós declaramos, meu Deus, que praga alguma chegará à nossa tenda, não porque somos melhores do que os outros, mas porque nós pedimos pela tua misericórdia que proteja os nossos, proteja a nossa família, e pedimos pelas igrejas. Te agradecemos pelas igrejas as quais já estão abertas, funcionando. Pedimos pelas cidades as quais ainda estão com o lockdown, ainda estão nessa pandemia, que possam ser, Senhor, controlados todo esse mal, e que voltem os cultos presenciais. Em nome de Jesus, que a nossa fé seja fortalecida, que isso tudo nos mostra que nós temos que estar firmes no Senhor, que estamos congregando quando é possível, mas quando não, a tua palavra é manifestada. Quando nós oramos, quando nós lemos a tua palavra, quando nós buscamos, o Senhor manifesta o teu poder. Por isso, Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fará, e que o nosso coração seja um coração obediente, um coração de aliança, um coração que está firme no teu propósito até o fim, para que se cumpra a tua promessa, e que nós possamos ver a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja debaixo da tua orientação, debaixo da tua bênção e debaixo da tua proteção, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Amém. Deus tem mais. Deus é fiel. Permaneça firme e você vai ver que o Senhor vai te surpreender. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja, nos livre de todo mal, e que a bênção do Senhor seja todos os dias confirmados na tua vida, em o nome de Jesus. Amém.